noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje, Dia dos Pais, a pedido do nosso pastor efetivo, o reverendo Fernando, o nosso culto, que geralmente é gravado logo após o culto matutino, está sendo gravado de casa, para que toda a nossa equipe também possa desfrutar com seus pais e mesmo aqueles que são pais possam desfrutar desse dia. Assim, meu querido, nesta gravação, que com muito carinho é feita para chegar à sua casa, a palavra de Deus, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, para juntos nós sermos conduzidos em louvor e adoração nesse texto que nos diz o seguinte: a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 12 ao verso 17. Leia junto comigo, você na sua casa, participando em espírito e verdade deste culto de adoração que nós prestamos ao Senhor. Romanos capítulo 8, verso 12 ao verso 17, assim nos diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa linda obra da redenção, em que Cristo Jesus, o Filho, nos reconcilia com o Pai, é uma obra que nos é confirmada pelo Espírito Santo. E ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu convido você junto comigo a cantar neste momento, através do hino 3, que nos convida, nos chama, nos convoca ao louvor e à adoração. Hino de número 3 do Inário Novo Cântico, louvemos ao Senhor. Eterno Pai, teu povo congregando, humilde em ao teu louvor aqui, um dia para o culto reservando, com esperança olhamos para ti, do teu santo livro grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e com apertos filhos procuramos, ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos meus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os becos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre nós queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos em prazer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Esse texto vai nos convidar à contrição, à oração, à reflexão. E nesse segundo momento de culto, depois que nós nos deparamos com a maravilhosa graça de Cristo Jesus, revelada na nossa filiação, através da reconciliação que temos com o Pai, eu quero convidar você
para conduzidos pelo Espírito Santo a lermos esse texto, Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21, e assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O apóstolo ora para que todos os santos sejam capazes de compreender o tamanho, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor de Deus por nós. Que possamos entender e assim perceber que mesmo pecadores, esse Deus nos acolhe como Pai. Assim eu convido você neste momento de confissão, a orar junto comigo de forma cantada, através do hino de número 75 do Hinário Presbiteriano, e que possamos juntos confessar as nossas faltas, reconhecendo que esse Deus tem sido e é o Pai do crente, daquele que confia, daquele que confessa, daquele que se coloca diante de Deus. Abatido em meu pecado, clamo a ti, ó bom Senhor. Olho branco, desencanto deste pobre pecador. Deus clemente, paciente, ó liberta-me do mal, para amar-te, consagrar-te minha vida até o final. Cada dia andaria lado a lado com Jesus, adorando, exaltando ao excelso Deus de luz. Mas ligado ao pecado, como posso andar, Senhor? Nos contritos, os delitos, vem tirar o Redentor. Deus bondoso, caridoso, da verdade eterno autor, meu pecado confessado, ó perdão, ó por amor. Deus clemente, Pai do crente, esperança, eterna luz, ser meu guia, noite e dia, para a glória de Jesus. Amém. Senhor querido, recebe a nossa adoração e também a nossa contrição. Somos pecadores falhos, imperfeitos, e não temos condição de te agradar com o que fazemos por nós mesmos. Mas sabemos que o sangue do Filho, Jesus, foi derramado na cruz do Calvário para que todos nós fôssemos recebidos por adoção pelo Senhor. E assim, teu Santo Espírito testifica que estamos selados, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, e temos perdão, porque Cristo Jesus nos ouve e nos acolhe. Senhor querido, muda, transforma as nossas vidas e faz-nos, Senhor, dia após dia, caminhar junto de Ti. Agora, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e exaltado por tão preciosa e tão maravilhosa graça. Em nome desse Jesus. Amém. Amém, Senhor. Convido você a abrir o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14, nós encontramos a certeza da graça, através da mensagem tão linda do Evangelho, sintetizada pelo apóstolo João, que assim nos afirma. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 14.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E louvemos, adoremos a esse nosso Deus e Pai, através da mediação de Jesus Cristo, na intercessão do Espírito Santo. Adorado seja o nome do Senhor.
herança, vestimento, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, dos braços do meu Pai, dos braços do meu Pai, os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, dos braços do meu Pai, dos braços do meu Pai. Que Deus nos abençoe e possamos agora refletir na palavra do Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Neste segundo domingo de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais e também nesta semana o Dia do Presbiterianismo, no dia 12 de agosto. A Igreja Presbiteriana de Niterói não poderia deixar de fazer menção a essas duas importantes comemorações. Por isso, hoje nós vamos dar uma pausa na exposição do livro do Apocalipse e vamos dar continuidade nas próximas mensagens. Assim, no dia de hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Eu peço que você leia junto comigo, onde você estiver, e também que mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus, em Hebreus 13, verso 7 e verso 8, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a igreja pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, a palavra pertence ao Senhor. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz e assim sermos edificados pelo Senhor. Que assim seja, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A orientação do texto ela é muito clara. Devemos nos lembrar dos nossos guias. Obviamente, no contexto da Epístola aos Hebreus, essa expressão, essa ordem, ela se refere àquela primeira geração que havia pregado a palavra àqueles irmãos. Então significa que essa mensagem, esse sermão de hoje tem como alvo apenas os pastores, os oficiais, aqueles que estão investidos em alguma posição ou em algum cargo? É claro que não. E eu queria que você fizesse duas considerações junto comigo antes de nós continuarmos a refletir sobre esses dois versículos. Em primeiro lugar, os líderes eles foram colocados por Deus como modelo para os crentes. O próprio apóstolo Paulo afirmou na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, o que nos mostra que, em primeira e última instância, o modelo a ser seguido é o próprio Jesus Cristo. Os líderes são uma referência nesse esforço de nós cristãos imitarmos a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, também orientou os presbíteros a se tornarem modelo do rebanho.
o modelo deve ser seguido, é um parâmetro, é uma referência, o que significa que, ainda que em uma primeira leitura a orientação seja dirigida à pessoa do líder, o desejo de Deus é que todo o seu povo atenda aos seus mandamentos e viva conforme a sua vontade. Os guias são instrumentos, né? Os líderes são instrumentos para que as pessoas sejam encaminhadas a Jesus, a salvação em Jesus, a santificação em Jesus, a transformação do caráter em Jesus. Segunda reflexão que queria fazer com você antes de nós continuarmos é que, e aqui eu tomo em consideração algo que eu ouvi em uma palestra realizada pela dona Gladys Bussinger, que sabiamente me fez lembrar que todos nós, sem distinção, de uma forma ou de outra, nós influenciamos as pessoas que estão à nossa volta. Com as nossas palavras ou o nosso silêncio, seja com as nossas atitudes ou com as nossas posturas, liderar é influenciar. E a questão está em se nós influenciamos de uma forma saudável, de uma forma positiva, ou se nós influenciamos de forma negativa, de forma destrutiva. E o texto nos remete a importantes características de um cristão que precisam ser observadas e tanto pelos seus líderes quanto por aqueles que são liderados, e assim devem ser seguidas por cada um de nós. Logo, a mensagem de Hebreus capítulo 13, verso 7 e verso 8 se aplica a todos nós. E nós somos chamados pelo texto a nos lembrar de certas pessoas, do seu exemplo. O verbo quer dizer, traga à memória aquilo que você sabe sobre uma pessoa. Naquele contexto podia indicar os que haviam sido martirizados, aqueles que tinham perdido suas vidas em função do seu testemunho, de terem sido fiéis a Deus e perseverantes na pregação da palavra. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para falar sobre a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas e para nos ensinar sobre a plenitude da redenção que foi operada por Jesus Cristo, né? Operada por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. O autor nos mostra o cumprimento das profecias e dos tipos do Antigo Testamento em Jesus e nos alerta a não retroceder, encorajando o povo de Deus a permanecer firme na fé, mesmo em meio às tribulações, encorajando o povo de Deus a se manter perseverante diante do Senhor. Em especial no capítulo 11, o autor faz menção a diversos personagens naquilo que ficou conhecido como a galeria da fé. Ele cita com maiores detalhes a história daqueles que foram chamados patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Nós devemos lembrar que Abraão é chamado em Romanos capítulo 4, verso 11, também em Tiago capítulo 2, verso 21, de nosso pai na fé, o pai de todos aqueles que creem. Curiosamente, a expressão pai, ela foi usada desde muito cedo entre os cristãos para se referir aos seus líderes. Veja o apóstolo João, por exemplo, nas suas epístolas, recorrentemente ele chama os leitores de filhinhos. Posteriormente, na virada do primeiro para o segundo século depois de Cristo, a geração dos líderes que surgiram após a era apostólica foi chamada de pais da igreja. O termo pais é geralmente usado em referência a alguém mais velho, mais experiente, mais sábio, e é nesse sentido que o termo pais da igreja surgiu. A família cristã, desde o Antigo Testamento, dá-se um papel de destaque aos pais e às mães, e principalmente no pai, como aquele que deve ensinar aos seus filhos os mandamentos de Deus. Assim, nesse dia dos pais, e também em consideração ao dia do presbiterianismo, eu convido você a obedecer à ordem de Deus, nesse texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Lembrai-vos dos vossos guias. Mas qual é a razão que nós temos para nos lembrar desses personagens, né, que viveram o cristianismo, viveram a sua fé em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós devemos lembrá-los, nós devemos trazer à memória a sua vida, porque eles nos pregaram a palavra de Deus. Diz o autor de Hebreus, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. A memória mais fundamental que precisa ser resgatada sobre a vida daqueles homens e mulheres servos de Deus era, naquele contexto, e ainda é a pregação da palavra. Deus criou o mundo por sua palavra. Ele anunciou no decorrer da história a salvação que viria em Jesus, o Messias, usando os seus servos para pregar a palavra. E é justamente por Jesus, o Verbo, a palavra encarnada, que o ser humano é reconciliado com o Pai. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A pregação da palavra
foi a principal preocupação do missionário norte-americano, reverendo Ashbel Green Simonton, o pai do presbiterianismo brasileiro. Ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro, e ainda sem dominar a língua portuguesa, ele não ficou inerte, não ficou parado, mas logo começou a pregar em navios de fala inglesa e em casa de ingleses e norte-americanos que residiam na corte do então Império do Brasil. Com o objetivo de aprender a língua portuguesa, Simonton logo anunciou trocar aulas de inglês, de hebraico, de grego e latim por aulas de português. Tão logo foi possível, no dia 20 de abril de 1860, ele deu início a uma classe de escola dominical em língua portuguesa na sua própria casa, ensinando a Bíblia, a Palavra de Deus, e tendo como material didático o Catecismo Presbiteriano e os livros O Peregrino e a História Sagrada. Ele também tinha em mente um curso de alfabetização de adultos com o objetivo de popularizar a pregação, a leitura da palavra e assim permitir a pregação e o estudo da palavra entre os brasileiros. Em 19 de maio de 1861, ele deu início a uma escola dominical estudando o Evangelho de Mateus. Como resultado da sua pregação da palavra, nós tivemos o primeiro convertido entre os presbiterianos brasileiros, o português Camilo Cardoso de Jesus. Qual tem sido o lugar da palavra na sua vida, o lugar da palavra de Deus na minha vida? Um importante personagem da nossa história brasileira, o jurista, político, diplomata, escritor e jornalista Rui Barbosa, certa vez afirmou o seguinte sobre as Escrituras, e eu passo a citá-lo. Se eu a coloco, a Bíblia, embaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco a Bíblia em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. E nós, cristãos, e nós que conhecemos a palavra, nós não vamos atentar ao que o próprio Deus diz na sua palavra. Lembre-se que Jesus orou, como está em João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele nos ensinou que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos nos lembrar daqueles que nos pregaram a palavra de Deus e seguir o seu exemplo, nós mesmos pregando, ensinando e vivendo a palavra. Mas o texto nos diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Assim nós devemos nos lembrar deles, porque eles nos pregaram a palavra de Deus, mas como devemos nos lembrar? Qual é a forma dessa lembrança? Diz o texto, considerando atentamente o fim da sua vida. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. O texto nos chama a considerar o fim da vida daqueles que pregaram a palavra de Deus, em outras palavras, aqueles que nós devemos considerar o resultado do seu modo de vida, ou seja, o resultado abençoado e abençoador da sua piedade. E aqui nós temos duas compreensões necessárias: atentar para a trajetória da vida, tanto quanto para a finalidade, o objetivo, o alvo que foi intencionado e que norteou os passos daqueles que pregaram a palavra. Dar glória a Deus, glorificar a Deus, servindo ao Senhor com tudo o que eram, com tudo o que tinham, em tudo aquilo que faziam, uma conduta inequivocadamente orientada pela palavra de Deus, de forma que toda a vida, toda a caminhada e mesmo o seu final, mesmo em seu desfecho, manifeste a glória de Deus. Mais uma vez, eu ilustro essa orientação a partir do exemplo do pioneiro do presbiterianismo no Brasil, o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton chegou ao Brasil em 1859 com apenas 26 anos de idade e ele morreu em dezembro de 1867, antes de completar 35 anos. Ele morreu com 34 anos. Foram menos de 10 anos de trabalho em nosso país.
No entanto, o seu esforço foi notável e deixou importantes contribuições ao presbiterianismo nacional e à pregação da palavra de Deus aqui no Brasil. No dia 12 de janeiro de 1862, foi fundada a primeira igreja presbiteriana no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Simonton liderou ainda outros missionários que chegaram ao país, como seu cunhado Alexander Blackford, casado com sua irmã Elizabeth Blackford, e também o missionário Francis Schneider, enviado pela Junta de Missões Norte-Americanas para trabalhar entre os imigrantes alemães do interior de São Paulo. Como fruto do trabalho da missão presbiteriana, foram organizadas ainda as igrejas presbiterianas de São Paulo, em março de 1865, e a Igreja Presbiteriana de Brotas, no interior de São Paulo, em novembro de 1865. O reverendo Simonton também foi o idealizador do jornal Imprensa Evangélica, o primeiro periódico evangélico publicado na América Latina, e ele também propôs a organização do Presbitério do Rio de Janeiro, o primeiro concílio presbiteriano no Brasil, principalmente com o objetivo de se examinar e de ordenar José Manuel da Conceição, um ex-padre, o primeiro pastor evangélico brasileiro. O Presbitério do Rio de Janeiro foi organizado no dia 16 de dezembro de 1865 e José Manuel da Conceição foi ordenado no dia seguinte, no dia 17 de dezembro, data em que se comemora o Dia do Pastor Presbiteriano. Simonton foi o idealizador ainda do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, que começou as suas aulas com 4 alunos em maio de 1867, meses antes do pioneiro morrer de febre amarela. Com tão poucos recursos, enfrentando dificuldades de aprender a língua portuguesa, de ter de se adaptar ao clima e à cultura local, de enfrentar o alto custo de vida de meados do século XIX aqui no Império do Brasil, Simonton foi capaz de realizar tantas coisas objetivando a glória de Deus. E nós? E você? E eu? A nossa igreja? O que nós temos feito? Como nós temos feito? Para quem nós temos feito? Nós temos inúmeros recursos, muitos deles à palma da mão através dos tão populares celulares como WhatsApp, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e tantos outros. O que é que você pode fazer e não tem feito? Às vezes uma palavra, uma ligação, uma mensagem. O compartilhar de forma clara e nítida de que você é um cristão e que foi salvo pela graça. Você tem vivido uma vida para a glória de Deus, que tem como alvo, que tem como objetivo, como finalidade o agradar a Deus, servir a Deus, através do serviço ao próximo, contribuindo para que todos os santos do Senhor sejam aperfeiçoados e eles mesmos tenham bom desempenho em seu serviço, edificando aos outros irmãos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, até que nós cheguemos à mais pura maturidade espiritual. O que é que você tem feito? O que é que você tem realizado? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente, detalhadamente o fim de sua vida. Mas para que fazer isso? Com que finalidade? Nós devemos nos lembrar dos nossos guias que nos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim de sua vida. Nos diz o texto: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós precisamos imitar a fé que esses homens e mulheres de Deus no decorrer da história tiveram. O autor de Hebreus quer nos deixar a impressão de que esses líderes aos quais aqui se refere, eles deveriam ser considerados heróis da fé, assim como aqueles listados no capítulo 11. É como se ele estivesse dizendo: sigam seus passos, façam suas obras de fé, falem suas palavras de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. No entanto, podemos nos perguntar: fé em quê? Essa pergunta me lembra a letra de uma música da década de 1980, Alagados, dos Paralamas do Sucesso, aqueles músicos retratando as lutas daqueles que vivem nas várias comunidades mais pobres, carentes. Eles refletiam sobre as dificuldades e o refrão da música dizia o seguinte: alagados,
Trenchtown, Favela da Maré, 3 comunidades, né, alagados em Salvador. Trenchtown em Kingston, na Jamaica, onde nasceu o cantor de reggae Bob Marley, onde foi criado. Favela da Maré, no Rio de Janeiro. E a música continuava: alagados, Trenchtown, Favela da Maré, a esperança não vem do mar, nem das antenas de TV. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Uma justa reflexão. Só não se sabe fé em quê. Porque a fé nas políticas públicas é inócua. A fé nos programas políticos partidários é utópica. A fé nos recursos financeiros é uma miragem, porque basta uma mudança rápida no curso da história para o desemprego bater a porta e bilhões em recursos financeiros desaparecerem. Nem a juventude ou a aparente saúde são capazes de vencer a morte quando ela chega. E assim bate a pergunta: ter fé em quê? Ter fé em quem? Os fatos que aqui narrei sobre a vida de Simonton até são conhecidos de boa parte dos membros das nossas igrejas. No entanto, para além desses fatos, para além dessas obras, dessas contribuições, dessas realizações, eu também gostaria de destacar o lado humano, o lado pessoal desse pioneiro do presbiterianismo no Brasil, um homem, um ser humano de carne e osso como eu e você, um cristão com as suas dúvidas e com suas lutas, porque ele só conseguiu encontrar repouso e descanso em Jesus. A sua fé repousava no Senhor Jesus. No dia 24 de março de 1855, ainda antes de fazer a sua pública profissão de fé e ir para o seminário, Simonton registrou as seguintes palavras no seu diário. E ele disse o seguinte: Jesus é o autor e consumador da fé e exaltado para dar arrependimento aos que o buscam. A minha única esperança é que a salvação é inteiramente de graça. Nenhuma condição é imposta, tudo é dom gratuito. Dias mais tarde, no dia 3 de maio de 1855, Simonton registrou as seguintes palavras naquele mesmo diário. Somente quando saio de mim mesmo e me volto para as límpidas, claras e completas promessas do Evangelho é que eu me sinto seguro. Aquele irmão não fazia ideia do que Deus ainda faria na sua vida. Simonton professou sua fé 3 dias mais tarde, no dia 6 de maio de 1855, e no mês seguinte ele ingressou no seminário de Princeton com o objetivo de se tornar um pastor. E foi lá, nas aulas do seminário, em um sermão feito pelo famoso teólogo Charles Hodge, através daquela mensagem, daquele seu professor, que ele ouviu a voz de Deus o vocacionando para as missões. E assim ele escolheu o campo do Brasil como seu campo de trabalho e aqui chegou em 1859. Realizou os diversos feitos que já citamos nesta reflexão. Até que ausentou-se do campo, voltando aos Estados Unidos em março de 1862, buscando ver a sua mãe. Ele tinha recebido notícias que sua mãe estava enferma. Quando ele chegou nos Estados Unidos, sua mãe infelizmente já havia falecido. Simonton, então, retornou ao Brasil em julho de 1863, agora já casado com a jovem Helen Simonton, e nos conta a sua biografia de que com aquela jovem ele viveu os dias mais felizes da sua vida. No entanto, no mês de junho de 1864, apenas 9 dias depois do nascimento da filhinha do casal, a quem Simonton e Helen deram o nome de Helen, a esposa de Simonton faleceu com apenas 30 anos de idade, devido a complicações resultantes do parto. Aquele jovem, pai de uma menina, agora se via viúvo e com um grande desafio à frente. Dias mais tarde, celebrando a ceia do Senhor, com fé no coração, Simonton foi lembrado pelo Espírito Santo das verdades celestiais e registrou no seu diário, no dia 31 de junho de 1864, as seguintes palavras. Graças sejam dadas a Deus pela esperança que não é muda, nem desesperada em presença de morte. Sim, graças àquele que morreu e ressuscitou pela firme crença de que os sentimentos naturais tão rebeldes contra o que aconteceu não contam a verdade toda. Que há bálsamo até para feridas como esta. O céu é o lar dos que creem. É o meu lar. Todos os que me são mais caros estão lá. Meu pai, minha mãe, minha irmã e minha esposa. Jesus está lá.
A fé daquele homem estava firmada em Cristo Jesus, porque Jesus é o que há de mais precioso, mais importante. Ele é a luz do mundo, Ele é a estrela da manhã, a porção da nossa herança. Sem Ele nada seríamos, sem Ele não poderíamos andar. Sem Jesus a vida seria em vão. Hebreus capítulo 13, verso 8, afirma de forma clara e inequívoca: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Neste mundo de mudanças tão rápidas, nada parece confiável e permanente. Os líderes vêm e vão. Um líder, no entanto, é imutável: Jesus Cristo, o Salvador. Respondendo à pergunta, só não se sabe fé em quê? Devemos ter fé em Jesus. Jesus, esse nome que abrange a sua obra terrena, a obra de salvação que Ele operou por meio de sua vida, uma vida sem pecado e pelo preço pago na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e seja feito filho de Deus. Ele é o Cristo, o Messias, e esse título nos ensina sobre a sua divindade. Onde é que está a sua fé? E mais importante ainda é responder em quem ou em que está a sua fé. Quero concluir essa reflexão perguntando a você, querido, qual é o lugar da palavra de Deus em sua vida? Lembrai-vos os vossos guias, porque eles os pregaram a palavra de Deus. No livro do profeta Osés, no capítulo 4, verso 6, Deus advertiu os seus ministros, os líderes do seu povo, de que a destruição estava sendo causada porque faltava o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento dos mandamentos, da palavra de Deus, porque aqueles homens estavam rejeitando o conhecimento da lei de Deus e por isso eles seriam também rejeitados por Deus. Queridos, a terapia tem o seu lugar. E existem excelentes profissionais a quem Deus tem dado o dom e o conhecimento e para que eles cuidem daqueles que precisam de uma atenção específica em assuntos específicos. Mas a psicologização do púlpito pode afastar do objetivo primeiro, que é pregar a palavra. Às vezes falando verdades duras e que vão doer, mas para que seja apresentada ao mesmo tempo a graça que transforma e que cura aquele que está ferido. O coaching, as palavras motivacionais, as palestras motivacionais, elas também têm o seu lugar. Elas têm o seu lugar, mas a pregação da palavra envolve verdades que incluem também o bem-estar e a motivação nessa vida, mas que vão muito além e tratam de realidades que lidam com o destino eterno das nossas almas e não somente o já, o agora. A diversão, a alegria, o riso também tem o seu lugar e mesmo é preciso que a gente considere que a mensagem de Deus ela precisa ser comunicada de forma contextualizada. Mas tantas e tantas vezes, antes de nos fazer sorrir com alguma anedota, com alguma piada, antes mesmo de nos fazer sorrir pela alegria da salvação que é operada por Deus, a pregação da palavra ela nos enche de tristeza pela realidade dos nossos pecados, para então, perdoados e lavados, conscientes de quem somos e conscientes da nossa dependência de Deus, nós sermos santificados e assim nos levantarmos para viver uma verdadeira felicidade que só Jesus pode oferecer. Mas muito cuidado. Não basta conhecer a palavra. O apóstolo Tiago já nos alertava em sua epístola, no capítulo 1, verso 22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Como é que você tem conduzido a sua existência? O texto de Hebreus continuou dizendo que deveríamos considerar atentamente a finalidade, o objetivo, a história de vida daqueles personagens, para que nós mesmos possamos dar glória a Deus. Quais são os seus objetivos, o que é que você tem feito, o que é que você tem realizado? De que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você é chamado hoje a servir, a abençoar, a ser instrumento de Deus na vida de todos os que te cercam e a quem Deus enviar você. Você é chamado a considerar atentamente o exemplo de tantos homens e mulheres que no decorrer da história se dedicaram a servir intensamente a Deus e nos deixaram um legado incalculável. Gente do qual o mundo não era digno. No que está firmada a sua fé? Em quem está firmada a sua fé? A nossa igreja pode crescer exponencialmente, pode aumentar o número de transmissões, pode prosperar financeiramente, mas sem Jesus ela não será igreja, ela não será o corpo de Cristo, será uma mera instituição. Nós mesmos
e os nossos filhos podem ter a melhor instrução, conseguir os mais nobres títulos, conseguir sucesso e promoção nas mais variadas ofertas que esse mundo tem. Mas sem Jesus não haverá vida em abundância. Somente Jesus é capaz de nos reconciliar com Deus e nos fazer filhos de Deus. O maior presente, a maior herança, o que há de melhor a se deixar para os filhos é o Senhor Jesus. E é você, querido, que me ouve e ainda não professou a sua fé, que ainda não entregou a sua existência a Jesus, ele te convida hoje, agora, para que você seja recebido como filho de Deus e o possa chamar esse Deus de Pai, o melhor Pai. Aquele Pai que não falta, aquele Pai que não morre, aquele Pai que não abandona, aquele que não falha. E nesse Dia dos Pais, você que é papai, seja muito abençoado. A você, querido, que tem feito o papel de pai, que você também receba no seu coração a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, à luz do Pai do presbiterianismo, possa imitar o seu exemplo, imitar a sua fé, dando continuidade à pregação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus muito abençoe a sua vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que em nome e por amor de Jesus, nós sejamos atentos ao que o Senhor nos ensinou e que para a glória do teu nome nós possamos descansar em Cristo Jesus. Pregar a palavra, Senhor, com fidelidade. Observar os exemplos do passado e nos sentirmos motivados a também nós completarmos a nossa carreira, guardando a fé, combatendo o bom combate até o dia em que as nossas lutas serão trocadas pela coroa da vida. Senhor querido, que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus, o nosso Redentor, e que sejamos transformados e direcionados a agradar ao Senhor dia após dia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Sem sombra de dúvida, o que há de melhor para podermos deixar aos nossos filhos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos firmar nessa mensagem, assim como os nossos irmãos do passado, e continuar a seguir a Cristo Jesus, não desistindo desse caminho, mas nos mantendo firmes diante daquele que nos salvou. Eu convido você a cantar esse antigo cântico, né? Cântico que me lembra de um dos presbíteros da nossa igreja, na década de 70, 80, o presbítero Benedito de Oliveira, que costumava cantar bastante esta canção. Então, nos lembrando, assim como nos disse o texto de hoje, lembrai-vos dos vossos guias, eu convido você a cantar este cântico, Estou Seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. A todos os pais, parabéns em nome da Igreja Presbiteriana de Niterói. E que nessa semana eu e você também possamos agradecer a Deus pelos 161 anos da chegada do presbiterianismo ao nosso país, missões que deram origem à nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Recebei a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer
o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pai do seu coração, eu canto essa canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Todos eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos, especialmente para o meu pai. Te amo, pai. Te amo, papai. Oi, papai. Eu tô morrendo de saudade. Pai, você é meu herói, papai. sempre eu vou te Contando amar. com a minha vida. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora aqui no Você meu mora no meu coração. coração, Papai, meu paizão. feliz dia dos pais. Te amo. Que Deus te abençoe de montão. Eu te amo, meu paizão. Você é o melhor pai do mundo. Ninguém conhece um pai igual a esse. Beijo.